Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo. Nós continuamos a nossa reflexão sobre o entendimento da fé católica a partir do conceito teológico da participação das criaturas. Deus é o grande ator, aquele que concede as graças e os meios, mas ele determinou por sua própria decisão e vontade que o ser humano participasse da sua obra de modo que ele agisse através das suas criaturas. Ele escolheu meios, instrumentos para agir no mundo, tanto através dos homens, como nós vimos nas últimas aulas, como também no princípio das nossas reflexões, nós vimos que os anjos também participam nessa obra de Deus, também os profetas do Antigo Testamento, os reis, os juízes, exerceram funções em relação ao povo de Deus. Deus age, mas age por meio de criaturas. Por isso que, para entender a fé católica, que precisa de uma visão mais ampla do que seja a participação das criaturas, é necessário voltar a visão de uma forma mais ampla para entender a Sagrada Escritura. Deus age por meio de criaturas. E nós vamos ver isso, nós já vimos no vídeo anterior, quando nós refletimos sobre a participação das criaturas na igreja instituída pelo Cristo diretamente sobre Pedro, como nós participamos dessa igreja que é considerado o corpo de Cristo. Esse é um corpo constituído de muitos membros, em que Cristo é a cabeça da igreja, e nós, batizados, somos seu corpo. Também nós vimos que, participando do corpo de Cristo, nós participamos também da sua filiação divina. Ele que é o Filho por excelência, eterno de Deus, da mesma substância e natureza de Deus, a mesma grandeza. No entanto, nós, como criaturas, somos participantes, né? Participamos com uma natureza de criaturas, ou seja, uma natureza inferior, criada. No entanto, por participação, nós participamos e podemos chamar também Deus de Pai, nosso Pai. E sendo filhos, nós participamos da herança, a mesma herança do Cristo, homem, filho da Virgem Maria, herdou o céu e o paraíso. Também nós, como filhos e membros seus, participaremos também, então, dessa filiação divina. Seremos filhos de Deus por toda a eternidade. E na última vez nós refletimos bastante, um tema bem comprido, sobre a realidade do sacerdócio na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Novo Testamento nós vemos que Jesus, então, ele renova o sacerdócio, muda a natureza do sacerdócio, que passa de ser um sacerdócio com relação ao sacrifício de animais, para um sacerdócio voltado para a instituição da Santíssima Eucaristia, que é o que ele realizou na Quinta-feira Santa, quando instituiu o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é a hóstia consagrada pelo sacerdote durante a missa. E, além disso, há outras formas de funções desempenhadas pelo sacerdócio na igreja, que é a hierarquia instituída por Jesus sobre os 12 apóstolos, que tem então a missão de administrar os sacramentos da graça de Deus. O Espírito Santo em si é ordem, Deus é sábio. Ele institui funções, ministérios. Ele não dá funções iguais para todos. Ele institui autoridades sobre a sua igreja, pessoas com mais responsabilidades que agem em seu nome. O apóstolo Paulo vai nos falar hoje sobre isso, que cada pessoa tem sua função no corpo místico de Cristo, que é a igreja. São vários dons, são vários carismas e ministérios. E eles, então, são dados pelo Espírito Santo, por Deus, para o bem da igreja. Portanto, nós nos submetemos, então, aos desígnios de Deus, aquilo que Deus quis e instituiu para a sua igreja e para todos nós. Por isso, nós queremos iniciar hoje a reflexão de uma nova realidade, que é a realidade do profetismo. O ser humano vai participar do profetismo de Deus, de Cristo. O profeta é aquele que vai falar em nome de Deus. Deus tem algo a dizer ao seu povo. E essa palavra de Deus, que é para exortar o povo, para reencaminhar pelo caminho da verdade, do culto verdadeiro, para que não fiquem na idolatria, no pecado, mas que retornem ao seu Senhor, ao seu Criador e se salvem. O profeta é aquele que vai falar a verdade. Ele vai em nome de Deus como representante de Deus. E muitas vezes vai falar sobre coisas futuras, profecias de tempos futuros, de realidades futuras. Como acontece com o profeta Daniel,
no Antigo Testamento e também no livro do Apocalipse de São João. Nós vamos ver então que Deus partilha esse dom da profecia com a igreja, né, com os membros da igreja. Nós vamos compartilhar a tela para você acompanhar o texto da Sagrada Escritura, em que a Bíblia vai dizer sobre esse dom da profecia presente então na igreja após o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, o apóstolo Pedro, em seu discurso, vai relembrar uma profecia lá do Antigo Testamento, do profeta Joel, no capítulo 3 da Bíblia Ave Maria. Você vai ler essa profecia que o apóstolo Pedro proclamou no seu discurso. Diz assim: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Que foi o que aconteceu em Pentecostes. Eles vão profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Então, Deus profetizando uma profecia, né? Que eles vão profetizar. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Então, Deus, lá no Antigo Testamento, no profeta Joel, já estava prenunciando, então, esse dom do Espírito Santo, e nesses tempos, então, os jovens, mulheres, anciãos teriam visões e profecias, né, em que Deus manifesta realidades futuras e coisas ocultas, né, aos olhos de todos. Também, na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, versículo 4, o apóstolo vai falar sobre a realidade do Espírito Santo na igreja. Ele vai dizer assim que há uma diversidade de dons, né, mas um só é o Espírito Santo. Os ministérios são diversos, né? Então o Espírito Santo ele vai dar funções diferentes, né, para os membros da igreja. Mas um só é o Senhor. O Pai, Filho e Espírito Santo, é a origem de tudo. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus, então, que dá um monte de dons, né, vários dons para várias pessoas diferentes. E a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Aqui está, então, o porquê que Deus concede dons a certas pessoas, né? É para o bem comum, para o bem da igreja, para o bem da comunidade. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Aqui é manifestado o primeiro dom do Espírito Santo, a sabedoria. A outro a palavra de ciência, por esse mesmo Espírito Santo, né? A outro, o Espírito Santo dá o dom da fé. A outro, o dom, a graça de curar doenças. O mesmo Espírito atuando, então, de diversas formas, né? Outra pessoa ganha o dom de fazer milagres. Outras, o dom da profecia, que é o que nós estamos vendo hoje. É o Espírito Santo, então, quem revela essas realidades ao profeta. A outra pessoa ainda é dado o dom do discernimento dos espíritos, aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inimigo. A outra pessoa é dado o dom de falar várias línguas, né? E ao mesmo tempo é dado a outras pessoas também o dom de interpretar essas línguas estranhas, desconhecidas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo deu à igreja, como participação dessa sabedoria infinita de Deus, o Espírito Santo, que é cheio de dons, é uma plenitude de graças e de bênçãos, né? Deus é infinito em seus dons, em sua perfeição. Entretanto, Deus comunica à sua igreja participar desses dons divinos. Isso tudo vem de Deus, mas Deus faz com que o ser humano participe, então, desses dons, dessas graças. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo de 5 a 6, diz assim: ouvindo isso, foram então batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Você pode perceber, então, como o dom da profecia está intimamente ligada com o dom do Espírito Santo, que veio em Pentecostes sobre a igreja. Jesus foi ao céu e ele pôde enviar, então, o Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicou essa variedade, essa riqueza de dons sobre toda a igreja. Com a imposição das mãos de batismo, eles receberam, então, o dom da profecia, de falar em línguas, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 8 a 9.
Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Felipe, então, esse evangelista, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, né? Esse dom da profecia, então, cumprindo aquela profecia do Antigo Testamento do profeta Joel, em que Deus enviaria o seu Espírito e os jovens e as crianças, as meninas, né, teriam dons, profecias e sonhos, né? Foi realizado, então, já no Novo Testamento. Em Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 12, o apóstolo Paulo, então, vai dizer assim, que o Espírito Santo, Deus concedeu a uns como apóstolos, né? Foi instituído por ele, né? Não é qualquer um que se atribui esse título de apóstolo, é o Espírito Santo quem constitui certas pessoas como apóstolos, né? Foi o próprio Jesus quem escolheu os 12. A outros, o Espírito Santo os escolhe como profetas. E esses são aqueles, então, que vão receber as palavras de Deus e vão comunicá-las da mesma forma como receberam, eles transmitem com fidelidade, sem tirar nada e sem acrescentar nada, né? Fielmente aquilo que Deus quer que seja dito. A outras pessoas, o Espírito Santo os institui como evangelistas, a outros como pastores, né, para governarem a igreja, a outros como doutores, aqueles que conhecem a fundo os mistérios da fé, né, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Então, todas essas pessoas instituídas pelo Espírito Santo, elas são instituídas para o bem da igreja e para o aperfeiçoamento dos cristãos, ou seja, pela santificação, para o crescimento espiritual de toda a igreja. E também para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, a Igreja Católica. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29 a 33, vai dizer assim que, quanto aos profetas, quando houverem na comunidade, né, ele está dando instruções, falem 2 ou 3 somente, né? E os outros, as outras pessoas, os julguem, avaliem, né, o que está sendo dito. Se for feita uma revelação a um assistente, cala-se o primeiro. Todos, um após o outro, podeis profetizar, para todos aprenderem a serem todos exortados. O espírito dos profetas deve estar-lhe submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, o apóstolo Paulo está dando algumas orientações à comunidade de Corinto para que as pessoas tenham ordem, não seja uma bagunça de gritaria, de confusão, né, e todos falam ao mesmo tempo, um sobressai sobre o outro, né? E Jesus vai falar sobre a realidade da profecia do profeta no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Jesus diz assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, alguém foi visitar sua casa, né? Você receberá a recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Então Jesus exortando, ensinando as pessoas a tratarem bem, acolherem bem aqueles que são enviados por Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, o apóstolo Paulo continuar falando sobre a profecia. Ele vai dizer assim que nós temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. É o Espírito Santo em que confere. Aquele que tem o dom da profecia deve exercê-lo conforme a fé, né? Ou seja, não pode contrariar a doutrina revelada por Deus, né? Aquilo que está na Sagrada Escritura. Não pode ser contrário ao ensinamento dos apóstolos, contrária à doutrina da Igreja Católica, né? Deve ser exercida conforme a fé revelada por Deus. Na primeira carta a Coríntios também, capítulo 14, versículo 39, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar. Ou seja, ele quer que a comunidade, que nós desejemos profetizar. Porém, não impeçais falar em línguas, né? Pessoas que têm o dom das línguas podem falar, né? O apóstolo Paulo permite e quer que seja assim. Jesus, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 4, Jesus disse: um profeta só é desprezado na sua própria pátria, né? Que as pessoas que conhecem ele, né? Sua família, seus amigos, entre seus parentes e sua própria casa, né? Então, aquele que fala em nome de Deus, que é escolhido por Deus, muitas vezes é um ser humano normal, né? Sai de uma família, pode ser da minha família, da tua, e as pessoas muitas vezes, por conhecerem, terem intimidade com ele, não consideram que ele seja de fato alguém eleito por Deus para falar em seu nome. E muitas vezes é desprezado, geralmente é desprezado.
Na primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo vai falar sobre o dom do amor, né? Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, é um dom, mas ele precisa estar a serviço, né? E conhecesse todos os mistérios da ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, não sou nada. Deus dá dons em função da caridade, né? É para servir os outros. Quando nós não servimos, esse dom se torna estéril. Serve mais para orgulho e vanglória do que para edificação de Deus, né, da igreja, para o bem dos irmãos. Primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Empenhai-vos em procurar a caridade, em primeiro lugar. Aspirai igualmente aos dons espirituais, ou seja, desejem, procurem, peçam. Sobretudo, peçam então o dom da profecia. O apóstolo Paulo considera com muita estima esse dom da profecia, né? Porque são as revelações da palavra de Deus no dia a dia da igreja. Nós temos a revelação dada por Deus na Sagrada Escritura, mas Deus também continua vivo e atuando na igreja, e ele fala, ele continua se comunicando, então, com nós, com nossas realidades do dia a dia, através de profecias, de sonhos, né? E o apóstolo Paulo pede para que nós busquemos esse dom da profecia, valorizemos esse dom da profecia, porque é Deus tentando nos orientar, nos corrigir, nos encaminhar para o bom caminho. Na primeira carta a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 20 a 22, ele vai dizer justamente sobre isso. Você, né, eu, não desprezeis as profecias. Não desprezem as profecias, por quê? Porque são palavras que Deus está manifestando, né? Nos dando a conhecer, tomando consciência de algumas realidades por nós ocultas. Nós não temos consciências e Deus está nos revelando, então, algo. E não deve ser desprezado. Aí o apóstolo Paulo diz assim, examinai tudo o que é dito e abraçai o que é bom, né? Aquilo que é de acordo com a fé, como foi dito anteriormente, né? Aquilo que é de acordo com a doutrina e que serve, então, para a edificação e para a santificação de cada um de nós. Se vem para o bem, para a nossa salvação. Então, nós percebemos agora, esses alguns versículos, né, que nós vimos, sobre o dom da profecia e como Deus faz com que nós, a sua igreja, participe desse dom. A igreja, então, como corpo de Cristo, que possui o Espírito como a sua alma, a igreja é como o corpo visível e o Espírito Santo a alma da igreja. E a alma quem governa o corpo, quem inspira o corpo, quem governa, né, as ações do corpo. Por isso, Deus concede dons a pessoas, né? São vários dons, são vários carismas, vários ministérios na igreja, que é dado pelo Espírito Santo, que é essa alma espiritual da igreja. Confere as graças, né? Age em nome de Deus. É aquilo que nós estamos refletindo para entender a fé católica, preciso entender o dom, ou como Deus quis e determinou a participação das criaturas na obra dele. E isso não tira em nada os méritos de Cristo e a glória de Deus, né? Nós estamos trabalhando para ele, com ele e por ele. E agora nós vamos ver a outra realidade, além da participação na profecia, nós vamos ver hoje ainda a participação na realeza de Cristo. Cristo é rei, porque ele é Deus, né? Deus é rei, Cristo é rei. Nós vimos lá no Antigo Testamento já que existiam reis, né? Deus instituiu juízes e reis para governarem o povo. O Salmo 23, versículo 10 vai dizer assim: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele, o Rei da Glória. É Ele. É Deus, o Rei da Glória. O profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. O Senhor reinará sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único Deus e só o seu nome será invocado. Por natureza, por mérito, por merecimento, só Deus é Rei. É Ele que tem o direito de governar todas as coisas, todas as criaturas estão a seu serviço, né? Estão submissas a Ele por uma dependência ontológica. Todos são criados por Ele e não podem sobreviver e existir independente dele, fora dele. É Ele quem mantém o universo, né? Como disse o apóstolo Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, é Deus quem sustenta a própria realidade do ser. Por isso, por essência, por natureza, Deus é rei. E quando ele fala que existem pessoas que desempenham a função de rei na sociedade, essas pessoas estão desempenhando a função de Deus por participação, em nome de Deus, como embaixadores de Deus. Assim como o Papa é conhecido como vigário de Cristo,
Vigário é aquele que serve, né? Que faz as vezes de Cristo, né? Está no nome de Cristo agindo em persona Christi, na pessoa de Cristo. Também no profeta Isaías, capítulo 33, versículo 22, diz assim: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Ou seja, é Deus que é a fonte de toda a legislação, de toda a lei, de todo mandamento. Porque ele criou, ele sabe todas as coisas, qual é a natureza nossa e qual é a sua própria natureza. E, por ser aquele que legisla, também é aquele que julga, né, segundo a justiça. E o Senhor é o nosso Rei que nos salvará. É um Rei Salvador. Em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 2, vai falar sobre essa realidade de Jesus, então, o Verbo que se encarnou, Deus que se fez homem, né? Na pessoa de Jesus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então você vai percebendo aqui que já Jesus, desde pequeno, já era chamado rei dos judeus. Aquele rei prometido, né? Da descendência de Davi, da família de Davi, que é uma família real, de onde vieram o rei Salomão e todos os demais. Pertence então ao reino de Judá. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Jesus dizia então, quando chegou o seu tempo de desenvolver a sua missão pública, Jesus disse: Fazei penitência. Reparem então seus pecados, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Aqui Jesus vai falar de um reino de Deus, um reino dos céus, onde Deus é o rei e nós nos submetemos então ao grande Senhor, né? Em Mateus 6, versículo 10, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso também Jesus vai falar sobre um reino. E um reino só é reino se tem um rei, né? E esse rei é o próprio Deus. Jesus diz assim: Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, ou seja, não um reino nosso, criado por nós, mas um reino que vem do alto, né? Jesus, em outro momento, vai falar assim: O meu reino não é desse mundo, porque o reino dele vem do céu. Seja feita a vossa vontade, ou seja, quando nós nos submetemos a um reino, a um outro pessoa, a um outro rei, a outra vontade, né? Assim deve ser. Se você não submete a sua vontade ao seu Senhor, você não é súdito, e ele não é seu rei. No Evangelho do apóstolo João, no capítulo 18, versículo 33 e 37, nós vamos ver o diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos disse: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Aqui nós vemos então uma confissão de Jesus que ele possui um rei, que ele possui um reino. O meu reino não é desse mundo. Então Jesus significa, está afirmando que ele possui um reino e que ele é rei. Aí Pilatos diz assim: És, portanto, rei. Jesus respondeu: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, então, é o rei por excelência, porque é aquele que é a verdade, né? Ele próprio diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto que o demônio é chamado de mentiroso, o pai da mentira, aquele que engana. Jesus, então, é rei. Em Mateus 27, 37, por cima da sua cabeça penduraram um escrito dizendo o motivo da sua crucificação. Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. Então, em vários momentos, desde o seu nascimento, nós vemos que Jesus assume, então, essa missão, isso que foi predito pelos profetas, de que ele seria um rei da descendência de Davi. Desde o seu nascimento até a sua crucificação, ele é chamado de rei. Inclusive, na sua cruz é pregada uma placa em que está escrito Jesus, o Rei dos Judeus. Em Mateus 16, 19 a 20, Jesus, então, sendo o rei, tendo autoridade, né?
no Evangelho de Mateus ele vai dizer assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus possui autoridade plena, todo o poder, né? E ele exerce então essa autoridade aqui no versículo 19 e 20 de Mateus, em que ele vai se dirigir ao apóstolo Pedro. Jesus vai dizer assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você vai percebendo que a igreja não é obra humana, não é uma pessoa que institui uma igreja, que reúne pessoas, dá uma nominação, uma placa, e que se denomina Igreja de Cristo, ou verdadeira Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo é fundada pelo próprio Cristo em pessoa, sobre uma pessoa que é seu representante, no caso aqui o apóstolo Pedro. Sobre ti, então, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós vemos que Deus, Jesus, então dá autoridade para o seu representante, o apóstolo Pedro, para governar a igreja em seu nome, já que o Espírito Santo está sobre ele, sobre os apóstolos, né, vem em Pentecostes, e o Espírito Santo então vai agir através do apóstolo Pedro para ligar as coisas na terra com as coisas do céu. E assim, o governo que vem há 2000 anos sobre a igreja, na hierarquia, os sucessores do apóstolo Pedro continuam governando, né, como os papas da igreja durante todo esse tempo. Jesus então comunica a participação da sua realeza aos papas da igreja e também aos bispos e aos sacerdotes como colaboradores então dos bispos. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Jesus então vai se dirigir ao apóstolo Pedro novamente, né? Perceba como Jesus aqui vai dar declaradamente a função de Pedro ser o pastor universal da igreja. Jesus não disse isso aqui aos outros 11 apóstolos, aos outros 10, né? Porque Judas tinha traído. Mas Jesus se dirige unicamente a Pedro. É um discurso privado, particular, face a face com Pedro. Jesus chega então a Pedro e diz assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Está falando dos outros apóstolos, né? Então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. A função de apacentar é do pastor. E Jesus, no Evangelho, se declara o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, né? E Jesus está comunicando esse pastoreio a Pedro: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E também Pedro, como Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas quando foi martirizado em Roma. Também perguntou-lhe pela terceira vez Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe Pedro então: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui está Jesus, então, declarando que Pedro é o seu pastor escolhido para continuar a pastorear a igreja depois da sua ascensão ao céu. E no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, Jesus disse, então, não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Foi da vontade, então, de Deus que esse reino dele, o reino de Deus, chegasse à igreja. Deus quis dar o reino dele à igreja. Eles foram eleitos, escolhidos, né, para ser discípulos de Jesus. Em Mateus 6:33, Jesus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, sirvam a Deus, amem a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Busquem em primeiro lugar a Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Comida, roupas, todas as nossas necessidades básicas serão dadas em acréscimo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Também no Apocalipse de João, capítulo 20, versículo 6, vai dizer assim: feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição.
Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Aqui nós vemos algumas realidades já, né? A participação na ressurreição de Cristo, que Jesus vai conceder aos seus discípulos, uma participação no sacerdócio de Cristo, serão sacerdotes de Deus, e mais uma realidade que nós estamos refletindo hoje, que é a realeza. Então os discípulos reinarão com ele, com Jesus, durante os 1000 anos. Então os discípulos vão reinar com seu rei, vão participar da realeza de Cristo, vão reinar com Cristo, que é a realidade que nós estamos meditando nesses vídeos, que é a realidade da participação das criaturas na realidade do Criador. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo vai dizer assim: se nós soubermos perseverar na fé, no seguimento de Cristo, né, com ele nós reinaremos. A mesma realidade dita lá no Apocalipse de João. Nós, apesar de sermos criaturas, nós vamos reinar com Jesus, por participação da realeza dele. Por sermos membros do seu corpo, ele é rei, o corpo também participa da realeza. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? O apóstolo está falando dos demônios, né, que foram apóstatas. Quanto mais as coisas dessa vida. Então, aquele que julga é o rei, né? O rei é quem julga. Ele é o legislador e o juiz, como nós vimos. E nós vamos participar, então, desse julgamento dos anjos. O ser humano, apesar de ser a criatura inferior, ele vai ajudar a participar, então, também do julgamento, não só da realeza, do sacerdócio, mas também do julgamento daqueles anjos que renegaram a Deus e foram expulsos do paraíso. Então, com essas reflexões de hoje, nós vimos, então, algumas realidades da participação do ser humano na obra de Deus, como Deus assim quis, determinou, e está expresso, revelado na Sagrada Escritura, essa dimensão da participação das criaturas nos dons de Deus, na ação de Deus no mundo. Deus não age sozinho, ele age por intermédio de suas criaturas. Está claramente declarado na Bíblia e é o que está presente, então, na doutrina da Igreja Católica. Nós somos criaturas, podemos nos considerar insignificantes, impotentes, mas Deus se serve também de criaturas fracas, imperfeitas e impotentes. Mas Deus é quem age, quem realiza, né? Ele governa por suas criaturas, ele cura, ele perdoa, ele instrui, ele corrige. Ou seja, Deus age, a sua ação salvífica no mundo é por meio de criaturas, por meio de ser humano, por meio de anjos, né? E nós vamos, na semana que vem, continuar, então, refletindo sobre mais algumas realidades da participação do ser humano na obra de Deus, na obra da salvação. Deus é o grande Salvador, mas age por meio de instrumentos. E nós, para honrarmos a Deus, não precisamos desprezar os seus desígnios de salvação, os seus meios, como Deus age. É preciso ter inteligência, né? Ter a mente capaz de compreender que Deus não rejeita, não despreza as suas criaturas. E nós não precisamos desprezar as criaturas para honrá-lo. Ao contrário, honrando as criaturas, nós honramos o próprio Criador. Não significa adorar criaturas, nós honramos, assim como você honra o teu pai e a tua mãe, eles não são teu Deus, né? Ninguém é tão ignorante a ponto de considerar os pais e as mães como tudo da sua vida, né? Como um Deus. No entanto, nós honramos, e Deus quer que nós honramos nossos pais, nossas mães. Deus quer que nós honramos os nossos governantes, como está na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo nos orienta a rezarmos pelos nossos governantes, honrá-los, né, as autoridades, porque foram por Deus instituídas. Assim também nós honramos os sacerdotes da igreja, aqueles que são os profetas, aqueles que são os doutores. Por isso que a Igreja Católica tem tantas celebrações em que reconhece, então, os méritos de participação das criaturas, dos santos, que colaboraram com Deus, então, nessa obra de salvação. Honrando esses santos, nós honramos o próprio Deus que agiu por sua graça na vida de cada um deles. É Deus quem age, por intermédio dos seus santos. Então, que Deus abençoe. Semana que vem nós continuamos refletindo por mais algumas realidades da participação das criaturas, no caso a igreja, nas obras e missão de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Fique com Deus.